Muito bom dia, então vamos lá, hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto, chegando a sexta-feira que tem o Jackson Hole, o evento do Banco Central Americano, que eu venho explicando e falando diariamente aqui o porquê que eu acho que eles não subirão a taxa de juros e porque eles manterão sim o montante de 120 bilhões por mês de compras. Para quem não me escutou nos outros dias, por favor, me avise aqui, eu falo as razões pelas quais eu acredito e vou contra a grande maioria principalmente da imprensa, que já manteve uma narrativa que isso vai mudar, e grande maioria ainda dos economistas que acredita, tem seu fundamento para isso, mas eu continuo acreditando que não, tá? Os dados dos Estados Unidos, eles vêm sim alternando entre positivos e negativos, e esse é um dos fatores. O desemprego por lá está muito mais alto ainda do que no pré-Covid, que estava 3,5%, agora está 5,6%, 5,7%. As empresas com dificuldade de achar mão de obra, China diminuindo seus números. Então, portanto, eu acho que a gente ainda vai ter bastante incentivo por parte dos governos em realmente continuar as compras mensais para dar liquidez e manter artificialmente os juros muito baixos nos títulos e nos treasuries, nos títulos de renda fixa do governo, tá? Bom, dados importantes dos Estados Unidos, pedidos de bens duráveis veio levemente melhor do que o esperado, e pedidos de hipoteca veio melhor do que o esperado também, tá? Ainda nos Estados Unidos, veio 1,6% de pedidos de hipotecas. E hoje, como toda quinta-feira, tem o pedido de seguro-desemprego por lá nos Estados Unidos, que é um dado importante até para o evento de amanhã. Agora são 10 para 7 da manhã, os índices lá dos Estados Unidos estão caindo 0,11 e a Europa caindo por volta de 0,5%. Tá? O México, que é um dos países que eu falo que, para mim, dos emergentes, que é concorrente ou que a gente pode sim se comparar, e que os fundamentos econômicos do México em relação à dívida PIB estão melhores do que o Brasil, inflação um pouco mais baixa, ele cresceu 1,5% e o PIB tá, no mês e 19,6% no ano. Foi um bom crescimento, mas abaixo do que o mercado esperava. E a Coreia do Sul foi o segundo país a subir os juros desse pós-pandemia, digamos assim. Ainda não pode dizer isso, mas de qualquer maneira, depois das quedas que teve dos juros durante a pandemia, a Nova Zelândia foi o primeiro que eu falei aqui na semana passada, retrasada, e agora a Coreia, que subiu 0,25% e o juros atual chegou em 0,75% por lá. Mas não acho que Banco Central japonês, nem europeu, nem dos Estados Unidos farão esse movimento, tá? E Hong Kong é importante falar também, porque assim como a China, que teve uma queda em suas importações, Hong Kong caíram as importações e caíram as exportações, tá? Então, termos de troca com os outros países caíram e a balança comercial, a diferença entre exportação e importação, ficou deficitária. Agora, aqui no Brasil, dados importantes. Ontem o mercado também subiu, ainda na esteira do que o Arthur Lira, o presidente da Câmara, falando de que sim, manteremos o teto de gastos, isso é super importante, e o Rodrigo Pacheco falando que não vai aprovar uma reforma de IR que não seja ampla e não seja uma reforma realmente boa, não vai ser só para gerar imposto. Então o mercado entendeu isso bem e abriu no negativo e fechou no positivo, e saíram dados ao longo do dia importante. Investimento estrangeiro direto, 6,1 bilhões, acima da expectativa de 4,4 e acima do que veio no mês anterior, que foi 170 milhões. Repito, 6,1 bilhões, dado super importante. E a Receita Tributária Federal veio 171 bilhões de reais no mês de julho e a expectativa era 147. Então, muito maior a Receita Tributária e o investimento estrangeiro direto. Agora, um dado que veio mais forte também, que esse sim é o que está preocupando todo mundo, é a inflação. IPCA 15 está 9,30 no ano e 0,89 no mês, tá? No ano passado, a inflação afetou mais a parte de alimentos. Então, obviamente, pega a camada de mais baixa renda da população que sente que tem que comprar os alimentos são mais caros. Esse ano, o que está pesando mais na inflação é a parte de eletricidade e gasolina. Então, ela afeta também já a classe média ou a classe média alta, que tem mais ar-condicionados, que tem mais, não sei, coisa de piscina. Então, ela... Como eu estava lendo numa matéria, ela democratizou. Ano passado foi a classe mais baixa, esse ano é a mais alta, mas de qualquer maneira, obviamente, quem acaba sentindo muito mais é naturalmente a classe mais baixa. Mas de qualquer maneira, os fatores que estão causando a inflação
mudaram, mas eu ainda sigo achando que a gente vai passar por isso mais alguns meses. A gente tem a crise hídrica, a falta de água, a falta de chuva aqui no Brasil, mas eu acho que isso até o final do ano começa a cair justamente por regularizar a cadeia produtiva como um todo, tá? Agora, uma coisa importante que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, falou num evento é sobre a inflação verde, tá? Ele falou que para você produzir produtos verdes, produtos sejam sustentáveis, falo isso até porque ficou muito forte, muito na moda, ou muito, enfim, muito corrente na boca de todo mundo falar sobre ESG, Environmental Social Government, né? Os produtos que são sustentáveis, que têm governança, tem muita coisa boa nisso, mas tem muita coisa que também vai complicar no curto prazo. Então, por exemplo, para você produzir um alumínio que seja muito mais sustentável, você tem maior demanda em alguns outros metais. Então, ele se mostrou preocupado com o fechamento de minas de cobre para mudar a produção de alumínio, porque isso vai fazer com que diminua a produção e aumente o preço, no momento em que a inflação já está complicada. Então, a mesma coisa com carros. Para você produzir um carro elétrico, você consome outros produtos que são poluentes, muitas vezes até mais. Então, não é tão simples e tão, entre aspas, bonita essa narrativa, porque isso sim afeta o preço no momento complicado que o mundo está vivendo, no momento ainda de que as pessoas estão com dificuldade por enfrentar a inflação. Isso é bastante preocupante, não é tão simples assim também, tá bom? Então, uma ótima quinta-feira a todos e um forte abraço.